Boa noite, gente. Aqui é João Paulo Bueno. Vamos ver o pessoal chegando na nossa live. Vão comentando aí se acaso o áudio está bom, imagem boa. Estou aqui conferindo os comentários de vocês. Já temos 6 pessoas online, pessoas conferindo a nossa transmissão. Vai aproveitando que está começando agora, vai compartilhando nos grupos, compartilhando nas suas listas de WhatsApp, também nos seus feeds de Facebook e também nas redes sociais. Hoje temos um programa especial sobre os 120 anos de Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe. O pessoal está chegando. Temos 7 pessoas online agora. Boa noite, Judson. Daqui a instantes teremos o programa. Queremos muita participação de vocês. Áudio bom, imagem boa, vai falando para a gente. Oi, Gerson, boa noite. Já temos 11 pessoas online. Dá mais tempo para as pessoas chegarem. Até umas 8h02 da noite a gente começa o programa. Solange, muito boa tarde. Muito boa noite, boa noite. Teremos 2 convidados hoje, pessoas cruciais para a escola, para o Carnaval de 2021. A gente vai falar sobre Antoine Saint-Exupéry, que hoje comemora 120 anos do nascimento dele. Boa noite, Luciano. Áudio bom, imagem boa também, como é que tá aí? Vai me passando essas impressões. Falando de onde vocês estão falando também, escrevendo. Eu estou nesse momento em Curitiba, fazendo frio. Os nossos convidados lá de Recife já estão a postos. Perfeito. Boa noite para todos vocês. Agora, 8h02. Eu sou João Paulo Bueno, estou falando aqui da minha casa em Curitiba, falando para toda a família vermelho e amarela, nossa Tom Maior. Uma boa noite para todos. Hoje estamos num dia muito especial e com assuntos relacionados ao nosso enredo. Nós, em 2021, no ano que vem, estamos trabalhando o Pequeno Príncipe no nosso enredo, no nosso carnaval. E hoje celebra-se os 120 anos do nascimento de Antoine Saint-Exupéry, o autor da obra original, O Pequeno Príncipe, que também, em muito breve, vai estar completando 80 anos de edição, de lançamento. Então, temos marcas muito importantes, marcas redondas, datas redondas, sobre o nosso enredo, né? Que está envolvido no nosso enredo. Vamos conversar hoje a respeito desse autor, que é um autor célebre, com obras reconhecidas no mundo inteiro, sobretudo O Pequeno Príncipe, né? Que é uma das obras mais traduzidas, mais comentadas, mais vendidas no mundo todo. E que aqui no Brasil também tem a edição original e também temos a edição em cordel, que é a referência bibliográfica, a base bibliográfica do Carnaval de 2021 da Tom Maior. E, por conta disso, nós vamos conversar com o autor da obra em cordel, Josué Limeira, e também o ilustrador, Vladimir Barros. Daqui a pouco eles estão aqui, tá certo? Mas vamos desvendar, vamos informar um pouco quem que é Antoine Saint-Exupéry, tá certo? Ele, além de escritor, ele foi um aviador francês e também ilustrador. E como aviador, ele executou, ele participou de muitas coisas
importantes não só na França, mas como no mundo inteiro. Ele nasceu, então, no dia 29 de junho de 1900, na cidade de Lyon, na França, e somente 43 anos depois do nascimento dele que ele escreveu O Pequeno Príncipe, que é essa obra reconhecida no mundo todo agora. Vamos lá. Em 1921, vamos falar um pouquinho da história dele como pessoa. Em 1921, ele foi admitido no serviço militar francês, e lá que ele teve contato com a aviação. E, a partir daquele momento, ele se transformou em um aviador civil, ou seja, ele servia a população e no serviço aeropostal, que é o mais interessante, é uma coisa que poucas pessoas sabiam, que ele era um aviador ligado ao serviço postal da França. Ele trabalhou na Aeropostale, fazia o trânsito de correspondências de Toulouse, na França, Dakar, no Senegal, e Casablanca, no Marrocos. Então, assim, já mostra um pouco da figura dele como pessoa. E o interessante, a pessoa que conhece, que leu os livros dele, e basicamente até mesmo O Pequeno Príncipe, vê que tem um aviador lá. Então, é uma característica que o Antoine Exupéry sempre fala, sempre aparece nos livros dele. Ele lançou outros livros e também sempre tem personagens com características deles, né? Então, vamos lá. Falei sobre os 43 anos, né, da obra da obra O Pequeno Príncipe, né? E assim, eles lançaram o Pequeno Príncipe no dia 6 de abril de 43. E nessa conversa, nesse bate-papo que a gente vai ter com o autor, Josué Limeira, o autor da obra em cordel aqui no Brasil, a gente vai desvendar um pouco dessa figura que produziu essa obra, que é célebre, que o mundo todo conhece, já foi traduzida para mais de 220 línguas e dialetos. Então a gente vai conversar nesse instante. Já vou colocar aqui os nossos convidados. O Vladimir Barbosa, que é o ilustrador da obra em cordel, e também o Josué Limeira, que é o autor da obra em cordel aqui no Brasil. Colocando todos vocês. Ok, agora parece que está todo mundo no ar. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Josué. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Onde vocês estão? Explica para o pessoal aí onde vocês estão. Rapaz, a gente está aqui em Recife, né? O negócio... Aqui a gente ainda está respeitando ainda, né? Mesmo tendo afrouxado um pouco mais a questão da quarentena, mas a gente ainda continua a seguir, como a gente diz aqui em Recife, né? Atucalhado, intocado, né? Ainda está todo dia dentro de casa esperando um bom tempo para que as coisas voltem tudo ao seu lugar. E você, nosso autor, como é que você está? Estou no quarto que nasceu o Pequeno Príncipe, né? Ele nasceu aqui, era o quarto da minha filha, mas aí ela casou, foi embora, e isso tem uma história que a gente conta adiante. Mas a gente está aqui em Recife, o clima está relativamente bom, né? Meio chove, meio faz sol, não está quente. É noite de São Pedro, né? Que é muito bacana. Aniversário de 82 anos do meu pai, que o universo conspira, né? Para a mesma data de aniversário de Saint-Exupéry. E assim, estamos felizes em participar dessa festa que é essa família tão maior, tão cultural, tão multicultural, né? Que vocês têm se mostrado. A gente vê também, entre as pessoas que fazem parte da nossa família, uma
uma felicidade tamanha desse enredo, né? Que é uma história tão, vamos dizer, particular, que todo mundo participa, todo mundo tem acesso. Certamente, talvez até as pessoas que nem leram o livro, certamente já teve um impacto daquela obra, né? Seja pelas frases, ou até mesmo por ouvir alguma coisa. Então, assim, certamente vocês que têm a vida inteiramente ligada a essa obra, ver esse impacto dessa obra nas pessoas, né? Quando a gente conversa muito sobre como foi, né, desde o início da montagem do livro até o andamento dele, ele criar vida e criar forma e sair ganhando o mundo, mas cada vez que a gente abre, às vezes, a rede social, a gente se depara com uma coisa diferente, sabe? Uma coisa que ainda a gente nunca imaginava que fosse acontecer. A gente fala muito assim, que quando a gente abria as redes sociais, a gente via um presente diferente. Aí, às vezes, o livro estava na Austrália. A gente recebia a imagem de uma pessoa com um livro na Austrália. Às vezes, em Portugal, no México, nos Estados Unidos, no Japão. E, assim, foi uma coisa que a gente ainda fica muito eufórico, sabe, com o livro, com o alcance que ele tem, com o modo como ele consegue se capilarizar por esse mundão, sabe? E chegar nas pessoas de uma forma totalmente diferente, porque cada relato que a gente tem é um relato exclusivo, sabe? Embora às vezes a pessoa utilize como um fim, por exemplo, um fim educacional, mas cada semente que é plantada por conta do livro, ela nos dá história de vida diferente. Né? E isso é que é o mais legal em toda essa história da vida do livro. Né? E você vê, Josué, vamos dizer assim, essa singeleza dessa obra, seja a versão original, feita há quase 80 anos atrás, e a sua também em cordel, essa singeleza é o que aproxima as pessoas, torna o livro tão benquisto. Você vê essa característica, essa questão para tornar esse livro tão benquisto entre todo mundo? Na verdade, assim, o livro Pequeno Príncipe, escrito por Exupéry, né, ele lança em 43, lança na língua de inglês e depois francês, lança nos Estados Unidos. Nessa época ele estava nos Estados Unidos, depois ele volta para a França, né? E assim, é uma coisa impressionante, porque foi um dos últimos livros de Exupéry, eu creio, se não foi o último, foi o penúltimo. Depois tem uns recortes que fala das memórias póstumas dele, né? Coisas que ele... Né? É um livro póstumo. Mas, assim, impressionante que Exupéry, o Pequeno Príncipe é um recorte da vida dele. E ele não alcançou, ele não teve a oportunidade de ver essa conquista. Então, o Pequeno Príncipe é um livro fantástico, um livro que ele serve, ele tem capilaridade para todos os segmentos que você imaginar, ele tem lições para todos os segmentos que você imaginar. Então, pode ser um segmento religioso, pode ser um segmento cultural, até no trabalho ele tem inserção nas escolas, na parte educacional. Então, é um livro que ele abrangeu pela beleza, pela singeleza, né? Ele atravessou décadas, né? Ele foi lançado em 40 e até hoje é um livro extremamente lido, que emociona as pessoas. Então, assim, o Cordel, ele entrou nessa história numa homenagem a esse livro fantástico que é de Exupéry, um livro que traz valores hoje esquecidos de amizade, de amor, de renascimento, de fé, né? Então, o Cordel, a nação nordestina, ele homenageia toda essa obra literária que tem mais de 250 idiomas, e para a gente aqui o Cordel é uma linguagem, é literatura, mas é quase uma linguagem, a gente fala meio que isso assim. Então, a gente queria que fizesse parte, e assim, foi um casamento matuto entre o texto e as ilustrações de Vladimir, que são belíssimas, né? E eu acho que foi uma homenagem do Nordeste e do Brasil, e a gente conseguiu, de uma forma singela, de uma forma bonita, tirou um pouco o rústico do livro, dos cordéis,
e deu uma coisa mais, diria assim, trabalhada, né? Então o livro ficou muito bacana e eu acho que o livro ele atinge realmente o coração das pessoas, tanto é que é feito música boa, né? Você canta música de Nelson Gonçalves até hoje, e é feito samba bons, né? Você canta para sempre. Então, O Pequeno Príncipe é uma obra, eu diria hoje, eternizada. Parece que foi feito em pedra, né? Porque vai ficar para sempre. Mas vamos falar um pouquinho do autor como pessoa, né? A gente já começou a pincelar sobre a história dele. Ele veio numa família mais, vamos dizer assim, aristocrática. Aí depois teve um pouco de, como ali no começo da França, ele teve algumas perdas também, familiares, perdas financeiras. E aí se tornou, vamos dizer assim, uma pessoa importante dentro da França, né? Você, Zanimeira, quando trabalhou no projeto do Cordel, do Pequeno Príncipe do Cordel, o que o Exupéry, como pessoa, te chamou a atenção? Alguma história, alguma característica? É diferente, vamos dizer assim, ele ser um piloto civil e também com uma, vamos dizer assim, uma atividade militar, se enveredar por uma literatura tão lúdica, né? O que você fala sobre isso? Eu acho assim, ele é uma figura impressionante, né? Porque ele nasce em Lyon, na França, né? Mora numa mansão, é filho de conde e de condesa de Saint-Exupéry, de uma cidade pequena na França. É de família nobre e ele podia ser o que ele quisesse. E ele buscou o sonho dele, que foi ser de piloto. Ele era pequenininho e, né, e conta as histórias, né, que ele enrolava a mãe dele lá, os pais, para ir treinar junto com os pilotos de avião, que tem um campo de treinamento de avião perto da casa dele. Aí ele enrolava o povo, dizia que ia brincar e ia, na verdade, com 7, 8 anos de idade, fazer isso aí. Então, assim, ele foi um cara que seguiu, é uma coisa que me chama muita atenção, a profissão de Exupéry, para ele, foi um sonho, ele nasceu para ser aquilo, né? Então, ele sonhou com aquilo, ele realizou, ele trabalhou nos Correios, né, franceses, Le Postage, que se transformou depois na Air France, né? E foi muito bacana, porque nisso aí foi quando ele veio aqui para Floripa, e em Floripa ele era chamado Zé Perry, né? Quando ele veio para Recife, Buenos Aires, foi para Natal, e tem uma guerra enorme dos Baobá. Esse Baobá é meu, foi o que se inspirou, é uma coisa muito bacana, né? Uhum. E assim, isso me chamou muita atenção, o fato dele sonhar com avião, trabalhar na parte dos Correios, né, da França, servir na guerra e morrer dentro de um avião. E parte do livro, ele escrevia, eu pensava, matutava dentro do avião. Ele teve um acidente também, desenhava. Era um avião que só cabia ele, então ele era muito solitário nessa questão dos voos, e ele era um piloto de observação, né? Então, de tanto amar o avião, ele se tornou o poeta do avião. Então, Exupéry, ele tem os livros chamados Voo Noturno, fala de avião, Correio do Sul, muito provavelmente na época que ele trabalhava nos Correios, Terra dos Homens, né? E o próprio Pequeno Príncipe, um dos protagonistas é o aviador, que é ele. Pois é, e você acha que ele, vamos dizer assim, utilizou a literatura para fugir dessa solidão que era o serviço de aviador? Será que ele tinha como pessoa, será que ele tinha noção de quanto aquela produção literária dele era, vamos dizer assim, tão relevante até para ele? Você acha que ele tinha essa noção? Eu acho que, na verdade, ele nem não é uma fuga, né? Eu acho que ele
o escritor, ele alia o que ele vive e traduz, né? Pega seus personagens, o que ele vê. O cordelista tem muito disso. No Nordeste tem dezenas, centenas, né, de cordelistas semi-analfabetos, analfabetos, né? Que eles analisam tudo ao seu redor e daquilo ali ele bota aquela sabedoria popular e fala coisas, né, sextilas e versos incríveis que as pessoas nem acreditam que uma sabedoria pode sair dali de pessoas que às vezes nem completou o ginásio, né? Então eu não diria que ele fugia, eu diria que ele complementava, né? E a solidão, a tristeza de estar só, as coisas que ele admirava, um baobá que ele via, né? Os baobá, você sabe que os baobás ele tem mais de 6 espécies, né? Muitas delas, a maioria em Madagascar. E assim, tudo ele fazia um recorte. O livro do Pequeno Príncipe é um pouco disso, do que ele convivia, dos acidentes de avião, do deserto do Saara, do baobá. Só que tem alguns recortes extremamente interessantes. Por exemplo, tem lá a parte do maquinista. De repente, o livro vem numa sequência, que o cara está na Terra, né? O Pequeno Príncipe está na Terra, conhecendo o aviador, conhecendo a raposa, e de repente vem um maquinista. Não mais que de repente, como dizia Vinícius, vem o vendedor de pílulas d'água. Então, assim, ele joga algumas coisas que foram... Né? E ele vivia... E a Rosa, na verdade, é uma homenagem à mulher dele, Consuelo, que era de El Salvador, né? Escritora também, apesar de eu não conhecer os livros dela, mas era de El Salvador. E... Está escutando bem? Me parece que cortou um pouco o áudio. Eu não estou ouvindo vocês. Sim. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo bacana. Tá? Josué ouvindo? Eu estou. Tá, eu vou... Pode continuar contando, Josué, que eu vou reiniciar a minha transmissão, tá certo? Tá, joia. Então, assim... A Rosa é uma homenagem, né, a Consuelo, né, mulher dele, amada, extremamente amada. Mas ele vivia muito só, ele vivia, assim, pelo fato da profissão dele de aviador, de servir a guerra, tudo. E eu acho essa coisa, assim, feito eu falei, não é uma fuga, é uma complementação de tudo que as pessoas vivem, né, e transbordam para um livro, transborda para uma música, transborda para uma pintura, para um desenho. Aí, Vladimir, pode falar um pouco aí da... Se acaso você quiser já conversando também, eu vou restabelecer o áudio de todos de vocês, tá bom? Ok. Pode ir falando. Eu posso dizer, né, que Josué é o maior conhecedor do Pequeno Príncipe em linha reta na face da Terra. Josué, o bicho entende, olha, para fazer também, inclusive, uma adaptação dessa, né, um livro que, primeiro, para mim, acho que é necessário muita coragem mesmo, porque você pegar um livro que é uma das maiores, um dos maiores livros do mundo, né, e você conseguir transformar ele para cordel, uma literatura extremamente genuína. Nossa, o Josué praticamente ficou no meio de 2 fogos, né? Entre o fogo do pessoal que analisa a parte cultural daqui regional mesmo e o fogo internacional que você fazendo um trabalho em cima de uma literatura que é aquele negócio, né? Se você faz mal feito, você vai ser falado porque foi feito de uma maneira errada. Para os 2 lados, né? E assim, quando eu vejo o material finalizado, a primeira coisa que eu fiz quando a gente solta, né, aquele finalizamos, né, eu entendo o quanto foi complexo, não só analisando o ponto de vista da gente como artista, mas imaginar isso para Exupéry, né? Lá na década de 40, você, no meio de toda aquela história, toda essa história todinha que se passou na vida de Exupéry, ele escreveu o material durante os voos, durante a vida dele, e conseguir finalizar, mesmo de uma forma extensa, né? Demorou
alguns anos para poder realmente finalizar o livro, mas quando a gente terminou o livro, a gente acho que meio que sentiu o que Exupéry sentiu, porém, claro, né, com uma parte feliz da história que Exupéry não pôde apreciar o livro dele todo, né? Infelizmente, ele faleceu. Graças a Deus, a gente está aqui para contar a história para vocês e curtir um pouco, né? Principalmente quando a gente recebeu o convite da Tom Maior, né? Que a gente ficou assim, aquela história que eu falei um pouco antes, sobre ter uma novidade cada vez que a gente abre o Facebook. A gente abriu o Facebook e as redes sociais, né? E recebeu esse convite maravilhoso, né? Que foi pelo Flávio. Ele foi o primeiro a tocar no assunto, falar com a gente, entrar em contato com a gente. E aí a gente foi conhecendo, o pessoal conheceu o Gilson, começou a entender um pouco mais como é que funciona o sistema, que é incrível, né? É fantástico. A gente olha assim... Vocês perceberam o quanto que é uma família isso? A gente não fala que é comunidade, a gente fala que é família, né? Exatamente. A gente analisa muito assim. Sempre tem aquela história, né? Qual o carnaval? É o carnaval do Rio, é o carnaval de São Paulo, é o carnaval de Pernambuco, é o carnaval da Bahia. Bicho, é fantástico como é o processo da formação de uma escola de samba. Desde o início, né, no embrionário, é quando você começa a pensar quais são os assuntos, o que é que vai ser feito para daí um turbilhão de ideias se juntar em um lugar só, para começar a trabalhar, vai ser assim, vai ser assado, tirar ideias do zero, sabe? Isso daí é um negócio que, assim, eu estou tendo uma felicidade enorme de estar observando, de estar participando de alguma forma, né? Eu acho que tanto eu como o Josué, a gente sente a mesma alegria em saber que quão grandioso é isso, sabe? E principalmente porque fazer parte disso, e você vê no final tudo pronto, claro, guardado as devidas proporções do esforço que é feito, mas é meio que a felicidade de ver o livro pronto, sabe? Você vê na avenida, eu acho, a desfilar com todos os personagens reunidos, montados no enredo, tem todo um processo, né, que a gente chama no design de storytelling, que a gente analisa do início ao fim como é que vai ser o processo de planejamento e ver que acho que a grande maioria das vezes supera a expectativa até do que a gente tinha pensado inicialmente. É uma grande alegria e é fantástico. Josué, vamos falar um pouquinho também sobre a gente vê, será que todas essas participações do Exupéry nas obras dele foi uma coisa intencional? Será que os autores, você como autor, tem vamos dizer assim, essa licença de participar das suas obras? Você participa das suas obras? Olha, ele realmente se colocava dentro da obra até como um personagem e recortes da vida dele. Eu, como escritor, me coloco de corpo, alma, mas não, assim, ainda não me coloquei como personagem, né? Eu escrevo coisas sobre pessoas, né? Escrevi sobre os 80 anos do meu pai, da minha mãe, sobre a boda de ouro deles. Então, é uma coisa fantástica, mas escrevi recentemente, eu acho que uns 2 anos atrás, sobre os 150 anos do consulado alemão no Nordeste. Então, assim, a gente se envolve, mas assim, eu nunca me coloquei como um personagem. Apesar de quando você está escrevendo um livro, você está se colocando em cada verso, você está se colocando em cada desenho, você está se colocando de corpo e alma para aquilo ali, né? Eu acho que livro feito falou Vladimir é como se fosse um filho. Quando eu estava, assim, a gente no ano de 2015, que foi o ano que o livro entrou em domínio público, e para a gente tinha sido uma batalha, porque em 2012 praticamente eu tinha terminado o texto e fiquei esperando quase 3 anos para que o livro fosse publicado, né?
E aí ia para uma editora, fui na editora no Rio, e eles disseram, não é bem assim, vocês têm que falar com o pessoal da Exupéry, com os herdeiros, né? A Exupéry não teve filho com o Consuelo, né? E aí a gente escreveu lá uma carta em francês e a gente não conseguiu, ela não estava entendendo o que era cordel, eu tentei explicar, mas ficou só numa questão de um e-mail e acabou essa história. Um e-mail que foi, um e-mail que vai, e outro e-mail que foi. Feito de Luiz Gonzaga, né? Um para tu, dois para mim, dois para tu, dois para mim, e naquele forró bem bacana dele. Então, a gente chegou e conseguiu, depois de 3 anos na Estante de Deus, que não cria poeira, a gente conseguiu publicar. E foi muito, muito bacana, porque eu estava, sabe onde? Eu estava na Chapada Diamantina, comemorando meus 25 anos de casado, e aí mostra... Perfeito lugar, hein? Lindo, lindo Lençóis, né? E mostra aquela boneca, assim, foi uma sensação, foi coisa divina mesmo. Ficou muito bonito mesmo. Então você acha que não foi intencional a participação de Antoine nas obras dele? Foi intencional, mas assim... a gente tem meio a ideia do Alfred Hitchcock, né? Ele faz o filme não para passar no telão, meio que para Alfred Hitchcock aparecer, né? É verdade. Na verdade, eu acho que Exupéry, como ele escrevia o que ele sentia. A vida dele era avião, então ele se dedicou muito àquilo ali, né? Então, eu acho que ele... Só que, assim, no Pequeno Príncipe, ele escreveu o maior clássico infantil do mundo, de todo tempo, né? Então, é um livro mais traduzido, só pede para a Bíblia. Luciana está mandando uma mensagem aí. Ela mandou para a gente aqui, a gente vai colocar no link para as pessoas adquirirem o livro em cordel. Já tem até nas nossas redes sociais, vocês podem, os internautas que estão vendo a nossa transmissão, já tem o link lá para vocês adquirirem, tá? Nas redes sociais e também no site. Um abração para você, Luciana. Acho que o mais importante, João, é que, assim, ele conseguiu se colocar, né? O livro Pequeno Príncipe é uma parábola, literalmente falando, e ele conseguiu passar as mensagens importantes, ele conseguiu se colocar no livro, né? Conseguiu colocar a sua mensagem, porque nem sempre você precisa ser o personagem, mas a mensagem está colocada. Feito a gente se colocou no Pequeno Príncipe em cordel. Então, assim, para mim, um trabalho de quase 2 anos, olhando a melhor rima, tendo o zelo de fazer uma coisa bem bacana, porque a gente estava trabalhando com não um livro só, a gente está trabalhando com um império, né? E assim, é uma coisa que ficou, eu acho, tanto é que está lá na Suíça francesa, um dos maiores colecionadores do Pequeno Príncipe, que é o Jean Proust, e onde ele tem um museu lá com mais de 3.500 traduções, né? E muito bacana. Já gerou todo esse volume de material, então, mais de 3.000 traduções? Ele tem, assim, mas ele tem, além não, ele tem 250 idiomas, um pouco mais de 250 idiomas, mas ele tem traduções, né? E, além de traduções, ele tem um autor que escreveu em tal tradução, mas botou uma ilustração diferente, depois que entrou no domínio público, né? E assim, cada ano também você vai tendo uma edição diferente, né? E aí ele coleciona isso tudo. Fora que pode falar, quando ele tem ele tem um trabalho junto com o Pequeno Príncipe, com o Instituto do Pequeno Príncipe, e quando ele, por exemplo, tem uma tribo no Himalaia, no Alto Himalaia, que tem um dialeto próprio, aí ele manda uma pessoa para lá, que eles aprendem o dialeto, traduz o livro para aquele e leva para fazer esse trabalho de perpetuação do livro. O que, assim, é fantástico, eu fico imaginando o quanto, por exemplo, as grandes obras daqui que a gente tem não poderiam ser trabalhadas da mesma maneira, sabe? Que é um processo de realmente perpetuação, não só da literatura, mas da história do povo, sabe? E
o próprio livro do Pequeno Príncipe, ele é a perpetuação também da história francesa, né? E aí, assim, isso é o que eu acho super interessante dentro desse Jean-Jacques Paul, né, que é o instituto dele também, que trabalha junto, mas que faz a gente ficar muito orgulhoso em saber que a nossa também está lá, junto com um espaçozinho dentro dos armários dele lá, que está lá catalogado, sabe? Junto com outras traduções e outras, sabe, de um valor cultural tão grande quanto o do Pequeno Príncipe do Cordel, né? Por conta dessa questão de você levar esse livro para os lugares mais longínquos possível. Então vamos colocar mais tema nessa live, nessa apresentação, né, nesse programa especial. Em 1921, certamente, 1921, na década de 20, quando Antoine Saint-Exupéry começou o seu trabalho de aviador, a gente estava falando que ele certamente era uma pessoa muito solitária, fazia o trabalho muito solitário, ou seja, quase que meio que próximo que a gente está vivendo hoje, né? A gente está no meio de milhões de pessoas, mas todo mundo isolado, todo mundo em quarentena, e ele começou a produzir os livros, começou a produzir essas obras literárias para ter uma forma de desabafar, para apresentar as histórias dele. Então, assim, o que aconteceu lá em 1921, na década de 20, até o fim da vida dele, e o que vocês ligam com a gente como pessoas nessa quarentena, nesse isolamento? Vocês, como produtores de cultura, produtores aí de livros, obras, vocês estão produzindo mais nessa temporada de isolamento, nessa temporada de quarentena? Pode começar por você, Josué. Olha só, não trocaria. A gente até produz mais um pouco alguma coisa, mas não trocaria a possibilidade de estar vendo a natureza mais perto, vendo o meu rio Capibaribe, vendo ali o monumento de Brenan, né? Que um dos Brenans, o Ricardo, infelizmente faleceu. Nos deixou. Também nos deixou, né? O Francisco já tinha nos deixado no ano passado. Então, assim, eu não trocaria esse contato para estar, assim, numa gaiola, dentro de casa, produzindo. Assim, de um modo geral, você tem que focar em alguma coisa, porque você senão endoida, né? Pira o cabeção. Então, assim, além do teletrabalho que eu tenho e Vladimir tem, a gente escreve algumas coisas, produz algumas coisas, né? Vlad aí está aí cheio de projetos, eu também estou com alguns. A gente tem alguns projetos em conjunto. Se Deus quiser, até o final do ano ou para o ano sai um projeto de assombrações, né, que é um projeto bastante bacana. E aí ele pode falar até mais, porque ele é que está tocando um pouco essa história aí. E a gente está escrevendo outras coisas. Tem o Carnavalha também, que é um projeto que ele tem muito bacana, né, que é premiado, e ele pode falar. E eu estou escrevendo, mas assim, está me tomando muito tempo a questão do teletrabalho. Mas, assim, em julho eu estarei de férias dentro de casa, que é terrível, né? Então, eu estaria pelo meio do mundo, pelo meio do mato aí. As últimas férias que eu fui para o Jalapão, adorei. Voltaria tranquilamente. E você, Vladimir, você vê, dá para fazer essa analogia do Antoine sempre solitário, fazendo o seu trabalho e produzindo as obras, com o que a gente está tendo de passar, a gente está passando atualmente, e assim, a pessoa tendo de ter criatividade para fugir dessa realidade dura que a gente está vivendo agora, e que certamente o Antoine, lá no começo da sua vida de aviador, sofreu também? Eu sempre fui um caboclo muito inquieto, né? Eu nunca parei, assim, independente do momento. Eu tenho alguns projetos, mas assim como o José falou, eu acho que até para o próprio... a sua própria criatividade,
quando você entra em contato com outras pessoas, quando você tem experiências com outras vivências, outras histórias, isso dá um upgrade gigante no que você pensa de ideias para poder produzir. Eu hoje tenho alguns projetos já, mas que eu já tinha trabalhado eles um pouco antes da pandemia, que acompanharam o processo e eles estão no meio do caminho. Graças a Deus que, assim, é um modo que realmente a gente usa como escape para poder, assim, não enlouquecer dentro de casa, né? Porque, além dos serviços que você tem que fazer dentro de casa, ainda tem que dar conta do seu teletrabalho, ainda tem que ver se faz uma coisa ou outra. Particularmente, eu estou num período que eu estou finalizando o mestrado também. Arrumei essa dor de cabeça também no meio, mas que é uma coisa assim que está valendo a pena, sabe? É interessante. Eu também tenho que fazer voltado para a área de cultura. Sempre me agradou muito, sabe? Eu acho que cultura nunca é demais, sabe? Principalmente nesses momentos tão sombrios que a gente está vendo aí, não politicamente, sabe? Uma coisa tão complexa e tão complicada. Eu acho que só a cultura mesmo, a minha educação é que realmente não é clichê, mas é o que vai fazer com que a gente saia de onde a gente está. Principalmente quando a gente vê pessoas que têm uma produção fantástica dentro principalmente aqui dentro do meu estado, mas aonde a gente vai, sabe, assim, nos outros estados do Nordeste, a quantidade de pessoas fantásticas que têm uma história incrível na Paraíba, em Alagoas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, sabe, onde a gente visitou com o Pequeno Príncipe, as pessoas fantásticas que a gente, graças a Deus, teve, que é o nosso maior prazer. O nosso maior prazer comigo é conhecer gente. E nesse momento a gente não está podendo fazer isso por esse breve momento, por conta de questões mundiais, né? Que é um problema que não é só nosso, mas que vai passar e que a gente vai ter, assim, a gente está acumulando para explodir tudo em tudo. Né? E na avenida, viu? Na avenida. Estamos trabalhando para isso, certamente, para apresentar um baita de um espetáculo. O Pequeno Príncipe, a obra original, é reconhecida, aplaudida, acarinhada para o mundo inteiro, e certamente o Pequeno Príncipe Cordel também dá esse acalento nas pessoas que fazem a leitura, e a gente, como o maior espetáculo do mundo, quer apresentar para o mundo essa nova versão do Pequeno Príncipe, né? Que certamente vai dar aquele afago no coração das pessoas depois de toda essa temporada de trevas que a gente está passando um pouquinho, mas certamente essa luz, o lúdico do Pequeno Príncipe vai dar um afago no coração que a história original, vocês da história em Cordel, vocês que, os nordestinos, que são tão carinhosos consigo mesmos, que também com todas as pessoas que aproxegam no Nordeste, né? E os mineiros também. Obrigado pela parte que me toca. Mas assim, certamente a gente tem elementos muito preciosos para a gente fazer um baita de um espetáculo, né? Na Avenida. E também, então, assim, vamos falar sobre essa preciosidade que o Pequeno Príncipe tem, que são as lições de vidas. E certamente essas pessoas que estão, assim, desamparadas hoje, estão sem essas motivações que, vamos dizer assim, a vida normal teria essas lições, esses aprendizados na obra, né? Seja tanto a original, tanto quanto a obra em Cordel. O que você vê sobre isso, Josué? Olha só, as mensagens são, feito eu falei, cabem em qualquer segmento, mas para as pessoas que estão vivendo essa fase de pandemia, de isolamento e de reaproximação, se você buscar, tem lição. Em cada personagem você traz uma lição. Eu diria que a começar pelo homem de negócios, tá? Um cara que queria colecionar tudo, colecionar as estrelas,
da forma que pudesse, só visava lucro. Então, a nossa humanidade, ela está pagando um pouco essas coisas em função dessa coisa desenfreada, de a gente desmatar, de a gente se aproximar das florestas, os animais da floresta se aproximar da gente e prender, e tudo é comércio, tudo é, entendeu? Então, começa com o homem de negócios a nos dar essa lição, de que a gente precisa ter tempo, né? Quem tem muito tempo só para trabalho, tem que pensar um pouco de tempo para você, para a sua família. As famílias também se aproximaram, isso foi muito bacana, começaram a aprender a ser família. A gente estava muito distante, mesmo perto, né? E assim, o Pequeno Príncipe, ele é um missionário, né? Ele sai aprendendo em cada planeta para poder voltar para a Rosa, que é a coisa que ele mais ama, né? Para entender esse amor. Então, assim, a gente precisa aprender com alguns personagens. Por exemplo, quanta vaidade a gente tinha. Hoje a gente vive na simplicidade. Você pode pegar a lição do vaidoso. Então, a turma só vivia em shopping, só vivia se vestindo, só vivia comprando coisa cara. Hoje você está de calção, chinelo em casa o tempo todo, né? Então, dá para a gente viver com uma certa simplicidade, né? Outro que a gente pode citar, o rei. Quais são os reis que a gente está adorando, né? A quem a gente está se abaixando, a quem a gente está seguindo. Quanto tempo eu estou dando esse rei? E rei não é só a pessoa, não, pode ser qualquer coisa. Não. A internet é um objeto, tá? Eu posso estar adorando coisas que não vão me levar a nada. Aí eu vou falar dos principais agora. O Pequeno Príncipe, ele traz a simplicidade, a inocência, a coisa do aprender. Então a gente precisa redescobrir. Ele olha para uma rosa e ele diz: essa rosa é a única, eu amo, né? Ele olha para uma raposa e ele quer se aproximar. E uma coisa interessante, né? Porque Exupéry foi fantástico nisso. Ele bota o homem e a raposa vê o homem como caçador, né? E ele poderia ver a raposa como um animal selvagem que pudesse, né? Mas aí eles aprendem o que é cativar e se aproximam. Então, é outra coisa que a gente precisa aprender. O diferente a gente precisa aceitar, né? Ter braços abertos para o diferente. Então, é um universo de coisas que eu passaria a live toda aqui comentando. A Rosa, que é vaidosa, ela percebe que a vaidade dela, né? E o jeito dela pedir demais, ela afastou um pouco o Pequeno Príncipe. Ele em determinada hora, ele disse: olha, eu vou ter que ir embora para lhe entender. E o que é que acontece? Eu fiz uma live na escola, uma das professoras disse: não, a Rosa era egoísta. Ela não era egoísta, ela era carente. Ela usava aquilo tudo para chamar a atenção do Pequeno Príncipe. Ele não percebeu, precisou amadurecer. Então, são uma série de lições, né, que a gente vai, dentro da live, pode passar a live toda, feito eu falei. E a raposa, que é a coisa toda da amizade, né? Então, cada personagem daquele é interessante. E até a caixa, aquela caixa, aquele desenho, bota o carneiro dentro, significa que o invisível está ali, é a fé. Tá? E, Vladimir, você aprendeu alguma coisa na história que está te ajudando, te dando um fôlego, né, nessa temporada de recluso, de quarentena, isolamentos? Cara, todo dia, assim, tem uma coisa nova que a gente tem que aprender, né? Eu acho que o que nos faz realmente ser racionais é essa capacidade de sempre estar aprendendo e estar desenvolvendo alguma coisa, né? Essa última que o Josué falou, principalmente a da caixa, eu acho que é a que mais cabe nesse momento, né, para mim. Entender, ter fé com relação ao que as coisas... Olha a caixa aí. Exatamente ela. A gente não saber o que é que tem dentro, né? A gente está num momento que a gente não sabe contra quem a gente está lutando. A gente está num momento de uma guerra que a gente não sabe contra quem a gente está lutando, mas que a gente precisa ter essa fé para poder entender que vai passar. A gente não tem muito um juízo de a gente vai sair melhor, vai sair pior. Eu quero que a gente primeiro saia e com o que a gente aprendeu, a gente pratique
pratique realmente, né? De verdade. Não é só, eu quero ver meus amigos e tal, não. Eu quero ver meus amigos porque eles realmente fazem uma diferença enorme na minha vida. Não é porque eu quero só estar me encontrando com eles e confraternizando, não. É porque eu quero saber como eles estão, o que está acontecendo, o que está se passando na vida deles, né? A gente tenta fazer um pouco isso, mas é claro que quando a gente está próximo, é sempre melhor, né? Esse calor humano. E a fé, eu acho que é o que mais pauta esse momento da minha vida. É o que a Bia, que eu coloquei aqui na nossa tela, a Bia Gomes Gana, muito obrigado pela participação, Bia. Essa história nos faz sentir em casa, né? É uma coisa, quase que um colo de mãe, vamos dizer, uma coisa bem confortável, a leitura do Pequeno Príncipe, né? Pode falar, José. É uma cadeira de balanço. Gostosa de... Uma rede. No caso de vocês, uma rede, né? Mas, assim, é lógico, o tema do programa de hoje é o autor. Nem tudo foi lúdico na vida dele. Tivemos algumas tragédias, até como já estamos encaminhando para o final do programa de hoje. Vamos dizer assim, uma principal tragédia que foi, vamos assim, o ponto final da história dele foi o acidente. O acidente não, porque o avião foi abatido, né, pelas forças alemãs na época da Segunda Guerra Mundial. Mas por que vocês acham que o caráter lúdico das obras dele, você acha que solapou essa tragédia, que, contando um pouquinho da história, né, em 44, o Antoine Saint-Exupéry estava fazendo voo, e naquela época, 1944, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, então houve o abatimento do voo dele. O corpo nunca foi encontrado. O avião, os destroços do avião que foi abatido em 1944 só foi encontrado em 2004. E vamos dizer assim, isso é um drama, isso é uma coisa, vamos dizer assim, dura, uma história dura que não só ele passou, mas toda a humanidade passou, a Segunda Guerra Mundial. Mas você acha que esse lúdico, esse aprendizado que as obras dele, que ele trouxe, nos brindou em vida, solapou esse drama que aconteceu, essa ruptura trágica na história dele, Josué? Você acha que a obra dele cresceu a tal ponto que atenuou aos olhos do leitor essa tragédia? Eu creio que sim, porque apesar de na época realmente ser uma tragédia, estava se vivendo em guerra, né? Então na guerra se morria bastante e assim o Exupéry não era tão conhecido como escritor, assim, ele foi ser depois do Pequeno Príncipe. Agora o que é engraçado, se você for colocar o Exupéry, como eu falei, recortes de personagens dentro do livro, é como se a arte entrasse para a vida real, né? Porque no final, o que é que acontece com o Pequeno Príncipe? Ele volta para, né, para a rosa dele, né? E assim, é todo um processo. Eu acho que a Exupéry, nesse momento, ele tanto usou recortes da vida, como usou também passagens bíblicas, tá? Então, assim, o príncipe sendo tentado no deserto pela serpente, né? Então, essas coisas todas. Mas eu acho que a obra, ela por ela ir seguir, ela realmente amenizou tanta tragédia que Exupéry teve. E muitas pessoas nem sabem, né? Para você ter ideia, aconteceu um fato engraçado. Estava no Festival de Inverno de Garanhuns, né? E aí a gente ia apresentar o livro, e aí uma mãe, ou foi uma professora, disse para uma criança: o autor do livro aí. Aí a menina saiu correndo: Exupéry, Exupéry. Mas Exupéry é o do livro do Pequeno Príncipe original. Eu sou Josué Oliveira. Ainda estou aqui. Eu acho que foi uma decepção para ela. Mas eu diria... Acho que não, conheceu
uma novidade, talvez. Criança adora uma novidade, né? Exatamente. Mas assim, o fato foi engraçado, mas ela vem com tanta ânsia. Então, assim, o fato dele ter morrido, ter desaparecido durante anos, né? E um dia um pescador, né? Eu não sei se é lenda, vai lá no mar Mediterrâneo e consegue trazer a pulseira com o nome de Consuelo, e ali é onde se descobre que foi onde ele afundou, e pedaços da carenagem do avião. Então, eu diria que a obra, ela amenizou bastante, porque a obra é belíssima. Mas eu diria que a vida imita a arte imita a vida, teve um pouquinho disso tudinho nesse ciclo de acidente, morte, livro, obra fantástica de Exupéry. E você vê, o Vladimir, você desenha as histórias, o lúdico atenuou essa tragédia? Ele imortalizou, né? Ele, assim, tanto que quando você fala a obra, você lembra dele, e quando você fala dele, você lembra a obra. Eu acho que isso para qualquer artista, em qualquer segmento, quando você fala a obra da pessoa, ela fala, você está falando da pessoa. A obra é o espelho dele, sabe? Quando falando mais da parte de ilustração, você quando vê uma aquarela de Exupéry, você sabe que é ele. Você sabe que aquele desenho é dele. Não, isso é o Pequeno Príncipe. Sabe? Você consegue fazer essa leitura e, assim, ele conseguiu ser excelente dentro do que ele se qualificou para fazer uma obra. Ele conseguiu desenhar e escrever e ser bom nos dois, sabe? Porque o pessoal, embora tenha aquele trabalho de aquarela, eu acho que sempre, para mim, a simplicidade foi a base de tudo. A simplicidade do material, a beleza, assim, eu procuro sempre enxergar menos é mais. Quando você consegue, por exemplo, fazer um material todo utilizando 3 ou 2 cores, é fantástico, porque embora a pessoa não imagine, assim, as pessoas que não trabalham com desenho, com design, mas quando você trabalha, por exemplo, 2 cores, é um quebra-cabeça para a pessoa montar aquilo, porque você tem que conseguir encaixar tal coisa aqui, fazer esse contraste do outono e tal, tudo funcionar harmonicamente, é incrível. E as é mais ou menos fazer o que os criativos da Tom Maior tá tendo de fazer, cara. Pegar uma história, pegar uma ideia e criar aquele espetáculo. Eu tô louco para ver o samba. Quero ver o que é que vai ter. É você pegar uma composição mínima, mas para transformar ela no máximo, né? Sabe? Você conseguir destrinchar uma coisa que, assim, ela visualmente ela tenha recortes para transformar numa história completa e complexa, né? E, assim, você trabalhar com, não sei, como leigo, né? Que estou aprendendo, mas quantas pessoas tem um desfile de escola de samba? 110, 120? No desfile a gente trabalhou com quase 3 mil pessoas. Durante toda a temporada são centenas de pessoas envolvidas na produção, né? Sem a dúvida. Aí então, imaginar um processo desse envolvendo como base um livro, sabe? Eu acho simplesmente assim, animal, sabe? É uma coisa animalesca, né? Uma coisa que não tenho como mensurar ainda. Talvez quando a gente começar a ver os primeiros traços, o samba, os primeiros, sabe, as coisas que vão acontecendo, talvez a gente possa ter uma ideia do que é. Pois é. Assim, a produção criativa que certamente vocês têm, a gente tem, o Antoine Saint-Exupéry, a mesma coisa, como o Vladimir falou, é meio animal, mas é o que nos faz humano, né? Que nos faz serem animais totalmente diferenciados, né? Mas vamos ao seguinte, infelizmente a gente já está indo para o final do programa, agradecendo toda a audiência que nós já tivemos. Nós tivemos aqui a participação da
presidente Luciana, que já agradeceu a presença de vocês, mandou uma mensagem aqui para a gente, vocês estão vendo aí. Entendi, estendeu os parabéns para vocês, tá certo? Agora, para finalizar, vamos colocar pontualmente aí o que o Antoine Saint-Exupéry mostra para vocês como os artistas do Pequeno Príncipe em Cordel, o que esse homem representou, além de trazer o Pequeno Príncipe. O que a gente pode identificar? Eu vou ler um poema que eu fiz para ele. Por favor. Tudo. E vou ler cantando, que ela está em decassílabos, né? Que a gente chama de décimo aqui. E o livro nós fizemos em sextilhas, né? A nação nordestina agora canta a história de Saint-Exupéry. Vê no céu toda a estrela sorrir, numa rima a gente se agiganta. Cativar é uma rede que balança numa sombra de um pé de juazeiro, escutando o som de um sanfoneiro. A essência não se enxerga com os olhos, coração nordestino traz no solo toda a força do povo brasileiro. No desenho eu vejo um elefante, uma cobra comendo o bicho inteiro. Uma voz de mansinho pede um carneiro, tá com medo de um baobá gigante. Uma rosa florindo adiante, pede água fresquinha e uma redoma. O menino já sente seu aroma e por ela declara seu amor. Diz para ela, te amo, minha flor. E partindo da destreza deu sintoma. Encontrou um rei autoritário, um vaidoso que tirava o chapéu, um pingunço bebendo num tonel e um cabra de negócios milionário. Um geógrafo extraordinário, um caboclo acendendo um lampião, uma raposa cheia de emoção que o Pequeno Príncipe cativou. Foi por isso que ele declarou, a essência só se vê com o coração. No deserto escaldante do Ceará, encontrou uma serpente a vagar. Ele, triste, pedindo para voltar, recebeu da serpente uma picada. Retornou e abraçou a rosa amada, despediu-se assim do aviador, que chorando mostrava sua dor, mesmo tendo ajeitado o avião, foi para casa e nas noites de clarão, olha o céu e recorda o que passou. Exupéry é isso. E você, depois desse espetáculo, Vladimir, o que você fala sobre o Exupéry? Primeiro, bato palma. Mas eu acho que a maior lição que ele deixou, inclusive, eu acho que assim, mesmo pós-morte, é a esperança. Eu acho que se eu pudesse resumir o livro em uma palavra, era esperança. Ele conseguiu escrever esperança, ele conseguiu desenhar esperança, ele conseguiu passar isso nas mensagens do livro, sabe? Assim, do início ao fim. Desde até mesmo no início, quando ele fala do próprio livro, logo como é que se diz o nome do prólogo? Não é como é, Josué, o nome? Que se dá logo no início do índice. Ele fez o agradecimento, né? Pronto, o agradecimento dele, acho que Josué, se quiser até falar sobre esse agradecimento que é para uma pessoa que estava no campo de concentração, sabe? Ele, embora... Sim, Josué, na verdade, Exupéry, no começo, ele é fantástico, né? Então, ele escreve esse livro para um adulto, um judeu que estava preso no campo de concentração, né? Ele estava em guerra. E ele, assim, foi uma das introduções de agradecimento mais belíssimas que eu já vi. Que ele fala assim, a Leon Huert, peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo, essa pessoa grande é o meu melhor amigo, o melhor amigo que possuo. Entretanto, tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tem ainda um terceiro. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória a Leon Huert, quando ele era criança.
Então, assim, é uma das introduções mais bonitas que eu já vi. Por isso que eu falo sobre a questão da esperança. Inclusive, essa geralmente é a última parte que os escritores geralmente fazem, que são as dedicatórias para as pessoas que eles amam, que eles gostam. E, assim, ele até na dedicatória, ele conseguiu passar essa mensagem. E é isso que eu mais levo do livro e, assim, levo para a minha vida, né? Que, por mais que as coisas pareçam super difíceis, super complicadas, cara, assim, você não pode desistir, sabe? Eu digo isso pela questão do próprio nascimento do livro Pequeno Príncipe de Cordel. Eu e Josué foi mais ou menos umas 8 editoras para ele poder ser lançado. E aí, assim, na última é que realmente foi. E aí é engraçado, porque depois de toda a história, tudo que aconteceu, coisa fora, a história da premiação, ser conhecido muito, muito mais do que a gente tinha imaginado, as pessoas voltaram a vir atrás e fazer contato com a gente. Claro que, assim, a gente sempre deixa todas as portas abertas, mas que é uma lição fantástica para a gente, porque nada disso teria acontecido se a gente tivesse desistido do primeiro problema. Como Josué foi expulso várias vezes do quarto da filha dele, quando estava exatamente. Ou eu, quando trabalhava, nessa época eu trabalhava em redação, e eu voltava para casa de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e ficava desenhando até 4, 5 horas da manhã para poder dar conta de entregar todo o material. É a arte, né, gente? A arte dá esperança, a arte acalenta, a arte transforma, a arte deixa o ser humano cada vez mais ser humano, né? Agradeço imensamente vocês a participação na transmissão de hoje. Parabéns, lógico, a gente tem de dar os parabéns para Antoine Saint-Exupéry, que está celebrando os 120 anos hoje. Infelizmente, ele nos deixou de forma trágica, sim, mas nos brindou vida com as obras dele, né? Agradecer as pessoas que participaram das transmissões hoje, com comentários, com as curtidas, com conferir a audiência do programa de hoje. Agradecer a todos da família, agradecer vocês dois, Vladimir, Josué, primeiro por nos brindarem com o Pequeno Príncipe em cordel, e depois pela participação no programa de hoje, tá certo? Deixa a mensagem de vocês, que vocês esperam aí para os próximos meses. Certamente tem muita coisa para fazer aí, porque o carnaval está logo ali, né? Exatamente. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live, sabe? É sempre bom estar no meio de pessoas que pensam para construir, sabe? Pensam que nem a gente, né? A gente fala que o livro do Pequeno Príncipe foi uma construção para o quintal de casa, sabe? A gente trouxe para o quintal de casa. Assim como é mútuo que vocês estão trazendo, levando a gente para o quintal de vocês, e vocês também estão fazendo parte do nosso quintal agora. Fico muito feliz, agradeço a todo mundo, sabe? Todo esse acolhimento com o nosso material, com o nosso trabalho. Isso daí nos faz muito felizes, sabe? Principalmente falando quanto à questão visual, eu espero que o trabalho da Tom Maior seja aquele trabalho que realmente seja digno do trabalho de Saint-Exupéry e que fique imortal. Esse é o meu desejo maior, sabe? Tudo o que eu penso para o desfile do próximo ano é que realmente ele imortalize ainda mais Saint-Exupéry nesse desfile, que eu tenho certeza que vai ser absurdamente animal. Bem, eu agradeço, assim, por essa oportunidade, que é sempre bom a gente estar falando das coisas de cultura, né? Mas eu queria deixar essas últimas palavras para agradecer a 3 pessoas em especial, né? Que foi o motivo da gente estar aqui, na verdade 4, né? Eu queria agradecer a Judson, né? E a gente fez um WhatsApp e conversou bastante. A presidente Luciana, né? João aí, da parte de marketing, de publicidade, tudo muito bacana, né? Sempre ativo, sempre trabalhador. É o verdadeiro acendedor de lampiões do livro.
Não deixa o lampião a ficar apagado por muito tempo. E a Flávio Campelo, né, que foi um cara assim, símbolo de resistência, símbolo de esperança, de lutar a cada momento pela vida, que foi uma coisa que é uma lição para a gente, né? Eu acho que Exupéry, né, a história de Exupéry está nisso, né? Essa coisa de você transcender o desejo de viver, o desejo de ser criança, e que os desastres, as coisas da vida nos façam forte, né? E nos façam diferente, né? Eu acho assim que vai ser um carnaval belíssimo, um carnaval onde a Exupéry vai estar de vermelho e amarelo, é isso? Dando aquele tom maior e dando toda aquela alegria. E a gente vai estar lá. Hein? Eu já disse a João, vou botar minha sandália pega-boi Bom, gente, muito obrigado. A gente está caminhando para o final da transmissão. Novamente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Essa live está em todas as nossas redes sociais, também no nosso site. Quero convidar vocês a acessar o nosso site, porque vai ter conteúdo a mais sobre essa live. Convidar vocês a acessar o nosso podcast de música e de podcast, Spotify, Deezer, que em instantes vamos ter esse programa e mais conteúdos lá. Quero desejar boa noite para todos vocês, agradecer novamente, e amanhã temos o programa normal, o programa também, o Juntos da Tom, o hashtag Juntos da Tom. Teremos um game show, queremos a participação de vocês também, nos comentários, com a apresentação do Bruno Freitas. Boa noite para vocês, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.